Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Chegamos ao final de mais uma etapa do ano letivo, que é a nossa quarta etapa, e hoje nós faremos revisão de História. Como atividade de casa, vocês devem estudar as páginas que foi disponibilizado no roteiro. Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje? A escravização dos africanos. Entre os séculos 16 e 19, milhões de mulheres, crianças e homens africanos foram trazidos à força da África em navios negreiros. Essas pessoas eram escolhidas ao acaso. Muitas delas exerciam atividade em seu lugar de origem. Eram ferreiros, agricultores, carpinteiros, entre outros. Então, entre esses dois séculos, 16 a 19, milhares de pessoas, entre mulheres, crianças, homens, eles foram trazidos à força em navios negreiros. E essas pessoas, eles tinham uma ocupação, eles faziam alguma atividade no lugar onde eles moravam, que era na África. Uns eram ferreiros, outros agricultores, carpinteiros, entre outros. Nessas viagens, os africanos eram submetidos a condições desumanas. Eram transportados, acorrentados no porão dos navios e muitos morriam durante a travessia do oceano, por doenças, fome ou sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras que as escravizavam. Os escravizados eram obrigados a trabalhar para esses proprietários sem direito à remuneração e em péssimas condições. Ou seja, quando eles desembarcavam desses portos, eles eram transportados nesses navios em condições desumanas. Eles passavam fome, passavam sede e muitos deles morriam no caminho por causa das doenças. Então, quando eles chegavam, eles eram escravizados e eles eram obrigados a trabalhar para esses proprietários de fazenda, esses fazendeiros, sem ganhar nada e em péssimas condições de trabalho. Observe a imagem. Essa imagem, ela está mostrando o mercado de escravos, aonde eles chegavam e eram comercializados. Inicialmente, os escravizados foram levados para trabalhar nos engenhos de açúcar, mas também na mineração e mais tarde na cultura do café. No período de crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico de africanos escravizados se intensificou, mas os escravizados nunca aceitaram passivelmente a escravidão. Pequenas revoltas, ataques aos feitores e mortes eram comuns. Então, inicialmente, eles vieram para trabalhar nos engenhos de açúcar, depois na mineração e mais tarde eles foram trabalhar no café. E nesse período de crescimento das lavouras do café, o tráfico de africanos escravizados, ele aumentou, mas os escravizados, ou seja, os africanos, eles nunca aceitaram essa escravidão. Sempre acontecia revoltas, ataques aos feitores e mortes eram comuns entre eles. Curiosidade: a travessia do Atlântico. Em diversos portos ao longo da costa africana, a prática de escravizar inimigos de guerra
já existia entre os povos que ali viviam. No entanto, os europeus transformaram esse costume em uma atividade comercial, pois esses escravizados passaram a ser vendidos. Os escravizados eram trazidos para o Brasil e desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro ou de Salvador. Lá mesmo eram vendidos a colonos e levados à força para os locais de trabalho. Pessoas de todas as idades eram obrigadas a embarcar nos navios negreiros. O trajeto de navio pelo Oceano Atlântico era realizado em péssimas condições e muitos não resistiam à viagem. As más condições dos navios facilitavam a propagação de doenças, causando muitas mortes. Por isso, esses navios também ficaram conhecidos como tumbeiros, numa referência às tumbas, onde as pessoas mortas eram depositadas. O comércio de pessoas escravizadas enriqueceu muito comerciantes portugueses e também africanos de diversas partes da África que viviam do tráfico. Então, essa figura aí do lado está mostrando esses africanos sendo transportados nesses navios negreiros, transportados num porão, passando sede, passando fome, tumultuados um em cima dos outros, e muitos deles não conseguiam nem chegar ao destino, porque devido às condições subhumanas, eles acabavam morrendo no caminho, eles contraíam doenças e acabavam morrendo no caminho. Braços para o trabalho. Desde o começo da colonização no século XVI, os portugueses já traziam africanos para trabalhar como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar instalados em território brasileiro. A população africana escravizada também foi levada às regiões das minas para trabalhar na extração de ouro e de diamantes. Então, desde o início dessa colonização, que foi no século XVI, os portugueses eles já traziam esses africanos para trabalhar nos engenhos de canas-de-açúcar. Então, a população africana escravizada, ela também foi levada às regiões das minas para trabalhar na extração de ouro e de diamantes. Ao longo do século XIX, houve um grande crescimento econômico com a expansão do cultivo de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mão de obra escrava passou a ser usada também nos cafezais. Em 1850, quando o tráfico de africanos escravizados para o Brasil foi proibido, muitos fazendeiros passaram a comprar pessoas escravizadas de outras regiões brasileiras. Então, no ano de 1850, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil ele foi proibido. Então, foi o que os fazendeiros fizeram. Eles passaram a comprar pessoas escravizadas de outras regiões brasileiras. Observe a imagem. Então, essa imagem ela está mostrando uma colheita de café. A diversidade da população africana escravizada. Embora pertencentes a diferentes povos africanos, todos os escravizados chegavam ao Brasil como negros da Guiné. Recebiam esse nome porque os traficantes de escravos chamavam de Guiné a costa ocidental da África, de onde saíam os navios negreiros.
Essas populações, no entanto, tinham diferentes origens, bem como hábitos, costumes, saberes e línguas próprias. As principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII foram a atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Esse fluxo dependia dos diversos grupos comerciais de traficantes de escravos, que eram os portugueses, africanos e brasileiros. Observe no mapa abaixo as principais rotas do comércio de escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então, essas populações, eles tinham diferentes origens, como tinham seus hábitos, tinham seus costumes, saberes e a sua própria língua. Então, as principais origens de escravos africanos trazidos para o Brasil eram da região de Golfo de Guiné e dos atuais países de Angola e de Moçambique. Então, observem esse mapa. Esse mapa ele está mostrando as principais rotas do comércio de escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Curiosidade: nações africanas. A África é um continente multicultural formado atualmente por 54 países. Se no Brasil encontramos tantos costumes e crenças diferentes, imagine em um continente 3 vezes maior que a Europa. São povos falantes de mais de 1000 idiomas e dialetos variados, com hábitos muito distintos entre si. Os grupos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX também eram muito variados. Havia bantus, benguelas, sudanenses, entre outros. Como vimos, cada um desses povos tinha suas próprias tradições, crenças, hábitos e idiomas. Ao serem escravizados, embora tivesse seus laços com a família e o seu grupo rompido, os africanos ainda carregavam consigo seus costumes e crenças, além de conhecimentos muito antigos, inclusive nas áreas da agricultura e metalúrgia. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados precisavam aprender a se comunicar tanto com grupos de africanos diferentes do seu, quanto com pessoas que falavam português. Assim, aos poucos, a partir dessa interação entre diferentes culturas, uma nova identidade foi se formando entre os africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela representa um reisado na comunidade quilombola, em Santa Maria da Boa Vista. Reisado é um exemplo de tradição formada no Brasil por meio da interação entre diferentes culturas. Entre os séculos XVI e XIX, a maior parte do trabalho no Brasil foi realizada por mão de obra escrava. Então, entre os séculos XVI e XIX, a maior parte do trabalho ocorrido aqui no Brasil, ela foi realizada pela mão de obra escravizada, ou seja, a mão de obra dos escravos que eram trazidos da África e eram escravizados aqui no Brasil.
No entanto, na segunda metade do século XIX, esse sistema se tornou menos vantajoso para a nova economia que se instalava no Brasil. Com a expansão das indústrias na Europa e na América do Norte, era necessário que houvesse mão de obra assalariada, capaz de comprar os produtos produzidos. Alguns fazendeiros do Nordeste do Vale do Paraíba, que ainda dependiam da mão de obra escravizada, insistiam para que ela fosse mantida. Ou seja, esses fazendeiros, eles não queriam que a mão de obra escravizada ela deixasse de existir. Eles queriam que ela fosse mantida. Contudo, diversos setores da sociedade se mostraram favoráveis ao fim da escravidão e se mobilizaram em diversas campanhas abolicionistas. O que significa abolicionista? Abolicionista está realizado com a abolição, ou seja, extinção, anulação. E naquela época, a escravidão havia se tornado insustentável para a economia brasileira. Por quê? Porque além da abolição da escravatura, já ter ocorrido em outros países, como a Inglaterra, então ela passou a pressionar o Brasil pelo fim da escravidão, porque tinham interesses comerciais em aumentar o mercado consumidor. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, governava o país em lugar do pai, que estava ausente. Foi ela quem assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Então, a Lei Áurea ela foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, enquanto ela governava o país no lugar do pai dela, Dom Pedro II. E essa lei, ela abolia definitivamente a escravidão no Brasil. A abolição da escravatura não foi um presente da princesa Isabel aos africanos escravizados. A liberdade só foi concedida depois de muita pressão da Inglaterra ao governo brasileiro, incluindo o não reconhecimento da independência do Brasil, caso não acabasse com a escravidão. Na época, a Inglaterra era o centro de decisões sobre questões comerciais e diplomáticas internacionais, o que deu força à luta dos abolicionistas e dos próprios escravizados, que se rebelavam contra sua condição. Então, a Inglaterra, ela foi o centro das decisões sobre essas questões comerciais e diplomáticas. Foi a Inglaterra que deu força à luta dos abolicionistas, aonde esses abolicionistas e os próprios escravizados já vinham lutando por essa abolição da escravidão no Brasil. Então, os abolicionistas e os próprios escravizados que se rebelavam contra essa condição da escravidão ainda não ter sido extinta. Então, a Inglaterra, ela foi o centro das decisões sobre essas questões, tanto comerciais como diplomáticas. A situação dos escravos libertos. E agora vamos ver a situação dos escravos libertos. A situação dos escravizados, após se tornarem livres, não foi acompanhada de ações que o integrassem à sociedade. Os negros livres sofriam discriminação e tinham dificuldade para conseguir trabalho para se sustentar. Então, após a libertação dos escravos, após a princesa Isabel ter abolido a escravidão no Brasil,
a situação desses escravizados eram bem complicadas, eram difíceis. Por quê? Porque eles não foram integrados à sociedade. Eles foram livres e eles sofriam discriminação, eles não conseguiam emprego para se sustentar. Então eles passaram a passar muita necessidade, porque mesmo escravizados, ruim ou bom, ele tinha aquela alimentação ali durante aquele dia. Não era boa, eles não viviam em situação favorável. A situação na senzala era muito triste, era muito complicada. Eles viviam tumultuados numa cela escura. Mas depois que eles foram libertos, eles estavam livres, tinham essa liberdade, mas eles não conseguiam trabalho para se sustentar. Então passaram por situações de muita necessidade. Alguns deles foram trabalhar nas cidades, enquanto outros permaneceram no campo, trabalhando e recebendo baixos salários. Outros ainda juntaram-se a populações do quilombos, que existiam desde a época dos engenhos de açúcar. Contudo, muitos não encontraram trabalho e moradia e passaram a viver em condições precárias. Resistência e influências culturais dos africanos. A maioria dos milhões de mulheres e homens africanos trazidos à força ao Brasil para trabalhar chegou no período colonial. Essas pessoas foram levadas para todas as regiões da colônia, mas se concentraram principalmente no Nordeste e no Sudeste. Até hoje, a presença de população de origem africana no país é significativa, como você pode observar no gráfico abaixo. Observe a imagem. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 45 brancos, 45 pardos, 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Então, esse trabalho dos escravizados africanos contribuiu principalmente para o enriquecimento do governo português, dos comerciantes, proprietários de terras, de uma maneira desumana, injusta e vergonhosa para quem dela se aproveitava. E hoje, nos dias atuais, a presença dos africanos marca culturalmente todas as regiões do Brasil. A resistência africana. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, os africanos e seus descendentes, nascidos aqui, resistiram e lutaram de várias maneiras. Entre essas formas de resistência estavam recusar-se ao trabalho, fugir ou rebeliar-se. Em alguns casos, era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era liberado em troca de uma certa quantia em dinheiro. Então, essa escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos, e com o passar do tempo, esses africanos e os seus descendentes que iam nascendo aqui no Brasil, eles começaram a resistir e a lutar de várias maneiras para ser livre. E entre essas formas de resistência, eles se recusavam a trabalhar, eles fugiam, eles formavam rebeliões. E em alguns desses casos, era possível conseguir a liberdade, comprando um documento que era chamado de Carta de Alforria. O escravizado ele era liberado em troca de uma certa quantia de dinheiro. Havia ainda outra forma de resistir à escravidão, manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo.
A origem de muitas das manifestações consideradas símbolos da cultura brasileira na atualidade está relacionada a tradições e costumes africanos. A permanência de muitos desses costumes só foi possível por meio da luta dos negros, que resistiram a inúmeras dificuldades, apesar de serem agressivamente reprimidos ao manifestar suas tradições, crenças e valores. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando o grupo de congada na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Cerro, Minas Gerais, no ano de 2013. Foram muitas as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira. É possível perceber suas influências nas músicas, nas danças, na religião e na língua de nosso país. Diversas palavras de origem africana, por exemplo, estão incorporadas ao nosso vocabulário, como quindim, moleque, babá, cafuné, ginga, entre outras. A influência africana também está presente em festas populares brasileiras e em outras expressões artísticas. O samba, o batuque e a capoeira, por exemplo, também se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Então foram muitas as contribuições dos povos africanos para a nossa cultura aqui no Brasil, para a nossa cultura brasileira. E algumas dessas coisas nós acabamos percebendo nas músicas, nas danças, na religião, até mesmo na língua do nosso país. Algumas palavras africanas, por exemplo, que estão incorporadas no nosso vocabulário, como quindim, pé de moleque, cafuné, ginga. Então, essas palavras fazem parte da origem africana. O samba, o batuque, a capoeira também são exemplos da influência africana que se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Observe a imagem. Danze Batuca, litografia colorida à mão de Johann Moritz Rugenda, em 1835. Os povos africanos também contribuíram com os rituais religiosos do candomblé e as festas em homenagens aos santos e orixás. O candomblé foi trazido ao Brasil pelos escravos nangôs e yorubas a partir do século XVI, mas também era praticado por escravos vindos de outras regiões da África, com semelhanças e diferenças culturais. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes, sobretudo nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Desenvolveram-se principalmente nas cidades, onde os negros possuíam um pouco de autonomia e, por isso, seus esforços para melhorar as condições econômicas e social geravam mais resultados. Isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras ganhassem cada vez mais importância. Então, esses cultos religiosos, as danças, os ritmos musicais dos africanos, eles são marcantes, principalmente nas regiões que receberam maior contingente de negros. Eles se desenvolveram principalmente nas cidades. E por isso seus esforços para melhorar as condições econômicas e sociais que geravam mais resultados. Então isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras elas ganhassem cada vez mais importância. Observe a imagem.
mulheres prontas para a cerimônia do Candomblé em Salvador. Curiosidade: capoeira. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação mais próxima de esporte do que manifestação cultural foi apresentada então ao presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, por décadas, essa modalidade, que era a capoeira, ela foi proibida no Brasil e a sua liberação só aconteceu na década de 1930. Observe a imagem. Então, essa é uma roda de capoeira em Cabedelo. Comidas de origem africana. Você sabia que muitos pratos típicos brasileiros têm origem na culinária africana? A feijoada, por exemplo, era feita nas senzalas com as sobras de carnes que os senhores de engenho não consumiam. A figura aí ao lado está mostrando esse prato, a feijoada. Outros pratos muito conhecidos, especialmente na região nordeste do Brasil, também nasceram das comidas africanas, algumas delas dedicadas aos orixás. O acarajé é um bolinho feito de feijão fradinho, bastante temperado, misturado com camarão. Então, o acarajé também é de origem africana. O abará, o quibe, o acaçá e o cuscuz são outros pratos brasileiros cuja origem está associada à culinária africana no período da escravidão. O mucunzá é um tipo de mingau feito de milho em grão e servido doce. Então, o mucunzá também é um prato típico do período da escravidão. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.